Estamos ao vivo, Weber. Bora lá? Podemos? Bora lá. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, muito prazer em estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre experiência do cliente, sobre experience. É um tema que eu gosto muito de falar, então, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui, dividindo com vocês. E hoje nós vamos trazer alguns temas aqui que são temas que são bastante corriqueiros no dia a dia, que as pessoas sempre me perguntam como a gente chegar num time encantador, e é isso que a gente vai falar por agora. Então, antes, não sem muitas demoras, para quem ainda não conhece o time da Enable, esse é o time. Se você ainda não segue no LinkedIn, se você ainda não segue nas redes sociais, não ainda está cadastrado na plataforma, entra lá, gente, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, depois pode colocar aqui no chat que a gente vai já respondendo e tirando as dúvidas para vocês. Mas eu espero que vocês aproveitem aí, porque a gente tem bastante conteúdo para falar, não só aqui comigo, mas com outras pessoas super gabaritadas para falar de muitas coisas aqui com vocês. Então, rapidinho, falando um pouquinho quem sou eu, acho que para quem não conhece, meu nome é Eber, eu tenho 45 anos, eu já ia mentir um pouco aqui a minha idade, mas vou seguir em frente. Tenho 20 anos, trabalho na experiência do cliente, olhando para o cliente desde a sua jornada inicial até todos os principais pontos de atrito, sobre a área específica de encantamento, essa jornada de encantamento. Passei por diversas empresas como Nubank, Coin, Foxbit, Conductor, sempre olhando por toda essa jornada de experiência do cliente, e por fim na Pet Love também, onde a gente transformou e mudou o patamar de experiência do cliente quando a gente fala do segmento, quando a gente fala ali do atendimento para o tutor, que é responsável por um petzinho, por um animal, né? Então, além de tudo isso, eu sempre gosto de falar que eu sou um cara que adoro dividir, democratizar aquilo que eu aprendi. Acho que é uma forma da gente, de eu retribuir com a vida tudo aquilo que eu tive de positivo. Então, adoro subir em palcos, falar com pessoas, participar de assuntos, dividir. Então, já pisei em palcos como a Redescente, CSX Week, Latam Retail Show, enfim, e sempre falando sobre experiência do cliente. E hoje estou aqui, deixa eu fechar aqui para a gente não ficar ouvindo barulho. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como a gente formar um time encantador, né? Como que eu dou um primeiro passo quando eu quero falar de experiência do cliente, traduzo isso para o meu time, para que lá na ponta eu tenha a maior sinergia possível entre aquilo que eu idealizei e aquilo que eu estou entregando de fato. Então, a gente vai falar aqui de algumas etapas que, para mim, são essenciais para que a gente tenha clareza do que a gente quer entregar, né? Então, antigamente, quando a gente falava sobre um produto, sobre um serviço, sobre a aquisição de alguma coisa, a gente tinha um estímulo, né? O nosso mapa melhor ter um estímulo. Opa, preciso daquilo. Vou até o local, compro aquilo, né? Adquiro aquele produto, aquele serviço e vou para casa e experimento esse produto, e ali então eu tenho as minhas percepções sobre aquele produto, e muitas vezes a gente tem uma percepção positiva e negativa, porque a gente idealizou uma coisa e seguiu apenas aquilo que a gente idealizava. Esse mapa mental, ele foi mudando de acordo com a chegada de tecnologias, né? Hoje, com a chegada de tecnologia, a gente tem ali, quando tem um estímulo, a gente tem diversas maneiras de pesquisar sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Então, eu tenho as redes sociais, eu tenho órgãos de defesa do consumidor, eu tenho plataformas que falam sobre a autenticação de qualidade daquelas empresas, como, por exemplo, o Reclame Aqui e outras plataformas. Então, eu tenho um momento de pesquisa ali, onde eu consigo decidir, naquele momento, se eu sigo ou não com aquele produto, né, com aquela experiência que eu quero ter com aquele fornecedor. Então, aí eu vou adquirir esse produto e aí sim eu tenho um experimento na minha casa, né, usando isso no meu dia a dia. Essa jornada como um todo, desde o meu estímulo, minha pesquisa, a minha aquisição e a minha utilização do produto, ela traduz em experiência do cliente. Então, o que é a experiência do cliente? É um conjunto de fatores, de etapas, de sentimentos que compõem desde
a decisão, né, desde o estímulo de comprar esse produto, utilizar esse produto, até efetivamente você utilizar ele no seu dia a dia. Então, tudo isso compõe experiência. E como que eu faço para que a gente tenha essa experiência de uma forma encantadora, de uma forma harmoniosa com o meu cliente, né? Como que eu faço isso, traduzindo isso para o sucesso do meu cliente? Então, eu elenquei aqui 5 passos que a gente vai falar, que não é uma receita de bolo, mas são passos básicos que a gente precisa para garantir o que eu chamo de mínimo perfeito, né? Então, é aquilo que é o mínimo que a gente pode entregar, mas da forma mais perfeita possível. Então, vamos, primeiro de tudo a gente tem que saber quem é o DNA do nosso time, quem que a gente procura, né? Então, a gente sabe que o que eu topo ensinar, o que eu não topo ensinar para esse meu analista, esse meu atendente que está lá na ponta, essa pessoa que está relacionando com o meu cliente. Bom, então eu posso ensinar para ele sobre técnicas, sobre processos, sobre metodologias, eu posso ensinar para ele sobre o produto, sobre a história da empresa, tem infinitas coisas que eu consigo ensinar. Mas o que eu não consigo ensinar? Eu não consigo ensinar essa pessoa a ser educada, essa pessoa a ser sorridente, essa pessoa a ter um espírito parecido com o que eu gostaria que o meu time tivesse, ou seja, um espírito leve, um espírito divertido. Eu não consigo ter valores para essa pessoa, porque os valores são os valores que ela tem. Então, tudo isso vai montar o DNA daquele grupo de pessoas que vão entregar para o meu cliente a experiência que eu gostaria de entregar. Então, sabendo quem é meu time, o que eu gostaria de entregar, né, ter ali clareza do meu DNA, eu preciso revisitar meu time e entender. O time que eu tenho hoje, ele está condizente com o DNA que eu estipulei, da persona que eu desenhei para atender o meu cliente, para me representar lá na ponta, para traduzir aquilo que eu tenho como definições dentro da companhia para o meu consumidor final? Se sim, beleza, a gente segue. Se não, eu preciso revisitar isso e entender se realmente essas pessoas estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí eu acho que a gente consegue abrir mão de várias coisas, né? O que eu costumo dizer é que não dá para a gente abrir mão de nenhuma característica que vem do coração, né? Sobre o sorriso, sobre a educação, sobre a cordialidade, sobre os valores. Isso eu não consigo abrir mão. Mas eu posso abrir mão, por exemplo, se esse cara não for um heavy user de tecnologia, eu posso ensinar tecnologia para ele. Se esse cara, por exemplo, não for um expert em processos, mas que ele tenha capacidade de aprender dos processos. Então, acho que o primeiro ponto é garantir o DNA do time. Saber quem é o time, ter clareza de qual é o DNA que eu preciso desse time e saber como eu sou dentro de casa, né? Qual o que compõe o meu time que vai entregar essa experiência. Depois, eu costumo dizer que a gente precisa ter essa cultura implementada no dia a dia. Eu não posso dizer para o meu time, olha, vocês precisam estar junto, vocês precisam caminhar lado a lado, se eu não estou lado a lado, né? Se eu não caminho junto. Então, a melhor forma de você refletir a cultura, ou seja, aquilo que você desenha como experiência do seu cliente, é se você for exemplo disso. Então, eu vejo muitos casos, às vezes eu vou fazer consultorias em determinados lugares, e as pessoas falam, olha, aqui a gente tem o cliente no centro, a gente gosta de fazer para o cliente aquilo que a gente realmente faz dentro de casa, e aí se deparam em situações que, por exemplo, tem uma fila de atendimento, ou tem um número grande de pessoas sendo atendidas, e tem alguém gritando, os analistas, tipo, para atender rápido, porque não dá para ficar matando tempo, porque tem cliente esperando. Então, precisa ter ali clareza do que você realmente gostaria de entregar lá na ponta, porque eu realmente acredito que a gente não consegue ser para os outros aquilo que não é de casa. Então, cultura é essencial, e para que essa cultura ela seja efetivamente executada dentro do time, ela precisa partir dos exemplos, e a gente é responsável por esses exemplos. Ponto 3, processos. Quando a gente fala de processos, parece um negócio complexo, né? Por quê? Porque processos, geralmente, não é uma decisão que se toma sozinho. O processo, ele envolve outras áreas, outras pessoas, eles podem existir de forma mais simples ou de forma mais robustas. A minha dica aqui
envolva o time nas tomadas de decisões. Não é porque hoje existe um processo que funciona desse formato que ele é o melhor processo a ser feito. Existem diversas outras formas de você executar esse mesmo processo, com metodologias diferentes, com caminhos diferentes, e nem sempre o caminho que vocês estão seguindo nesse momento é o melhor caminho. Então, o processo vai desde da tomada de decisão sobre uma escolha de ferramenta, por exemplo, a você decidir qual é o tempo médio de resposta para cada um dos tipos de atendimento que você vai seguir. Então, todos esses processos, eles deveriam ser tomados uma decisão com o time, tendo como cliente como centralidade, então pensando sempre no que o cliente gostaria, né, pensando naquilo que eu posso entregar de experiência para o meu cliente, simplificando o máximo possível, porque quanto mais simples os processos eu conseguir desenhar, mais aderentes eles vão ser. É muito mais fácil as pessoas aderirem a um processo que corre de forma natural, do que um processo complexo, que ele precisa estar procurando um monte de coisa, e todo momento consultar, e pedir alçada de uma coisa, pedir alçada de outra para ele seguir em frente. Chega um determinado momento que as pessoas abandonam o processo, porque é um processo muito difícil de seguir, né? E eu acho que um processo, quando a gente fala de cliente, e tem o cliente ali como centro, ele tem o sucesso no final, para que ele tenha ali no final uma jornada encantadora, eu preciso envolver as outras áreas, porque as áreas precisam entender qual que é a real demanda do meu cliente. Um exemplo que eu gosto muito de usar imagina um e-commerce que vende ali uma quantidade de produtos, um determinado produto, e você vai lá e adquire aquele produto. Porém, contudo, entretanto, por algum motivo, algum erro no processo, tinha um estoque nível daquele item para você, mas na real, no estoque esse item não existia. Então, ele precisa o quê? Ele precisa tornar o valor desse pedido que você comprou. E quando você fez esse pedido, você foi lá e fez no Pix, porque você queria que liberasse rápido, para você receber rápido em casa. E esse era um método mais rápido para você ser atendido. Então, você foi lá, fez o pagamento no Pix. Só que você fez o pagamento do valor total dos produtos, mas dos produtos que você comprou, um produto não tinha. Então, precisa fazer o estorno desse produto. Quando você fala para uma área financeira, eu preciso fazer o estorno de um pedido XPTO de um cliente porque tem um item que não tem estoque. Aí fala, beleza, o processo é você abre o chamado, eu tenho 24 horas para fazer acesso ao arquivo, subir isso no banco, o banco tem mais 24 horas para transacionar esse estorno, então fala para o cliente que em 3 dias úteis ele tem um estorno na conta dele. Mas quando a gente para olhar ali a experiência, né, quando a gente para olhar de ser empático com o cliente que pagou aquele item num Pix, na hora, ele vai ter uma experiência agradável tendo o estorno de parte desse item em 3 dias, né? Então, por isso que é importante envolver as áreas, porque para o financeiro, ele está sendo super ágil, fazendo o processo em 24 horas, o banco fazendo em 24 horas e ele verificando nas próximas 24 horas. É rápido demais. Mas para o cliente, tendo o cliente como centro, que pagou na hora, que saiu o dinheiro da conta dele naquele momento, esse não é o melhor processo. Então, envolver as áreas é a melhor forma de você conseguir trazer a discussão do cliente para que todo mundo entenda qual é a real necessidade. Outro ponto que é muito importante, a gente precisa ter menos medo de empoderar o time e deixar o time responder. A gente precisa acreditar na capacidade do time, a gente precisa acreditar que as pessoas que estão no nosso time, que estão compondo aquele time que fala com o nosso cliente, são pessoas que nós definimos lá atrás com o nosso DNA, né, com aquela persona que a gente gostaria de entregar no final do dia para o nosso cliente. Então, eu preciso validar isso, eu preciso garantir que as pessoas têm autonomia para resolver. Eu preciso não ter medo de experimentar formas novas de fazer as coisas e deixar com que essas pessoas, pensando na experiência do cliente, consigam trazer uma jornada diferente, consigam trazer um processo diferente, uma tomada de decisão diferente. Eu preciso testar a capacidade que ela está escolhendo o melhor para aquele cliente. Então, acho que o processo do Pix é um ótimo processo para a gente voltar aqui e falar, autonomia para que o meu analista, que o meu atendente que está lá na ponta falando com o meu cliente, resolva o problema da melhor forma e diga para o cliente, fique tranquilo, a gente vai aqui, eu vou bater na mesa do financeiro para que o estorno do senhor aconteça ainda hoje, porque eu fiz pagamento no Pix. Se a gente não tem um processo que desenha isso, e ele toma essa decisão,
muitas vezes é a decisão baseada na visão do cliente, né? Ou seja, é o que o cliente espera, é aquilo que ele precisa, mas a gente fica, ah, não, esse processo é um processo complexo, isso aqui vai sair muito fora da rotina, precisa ouvir, precisa acreditar e precisa experimentar a melhor forma de resolver e de trazer a satisfação para o cliente ali. No final, eu sempre costumo dizer que todo time de atendimento ele deveria ter duas grandes missões quando a gente fala em experiência do cliente, quando a gente fala em satisfação do cliente. A primeira missão é resolver, porque se o cliente entrou em contato comigo, significa que eu falhei em algum momento, seja na comunicação, seja no processo, seja na clareza de uma informação que eu deixei no site, seja num e-mail que foi disparado de uma forma errada, no momento da jornada que não era o que o cliente esperava, ou, por exemplo, um disparo de e-mail que era para ter saído ontem e por algum motivo ficou preso e saiu só hoje. Então, a gente teve alguma falha nesse processo que fez com que esse cliente até... Então, se esse cliente chegou até mim, eu tenho que primeiro resolver o problema dele, né? Ou seja, entender exatamente o que aconteceu, quais foram as etapas onde tiveram falhas, o que nós tivemos ali, no meio desse processo que falhou e que não foi satisfatório, ou até que, na nossa visão, funcionou, mas que para o cliente isso não foi tão agradável. Então, o que eu faço para melhorar isso? Então, resolvo isso, eu trago esse assunto para a mesa, eu coloco na mesa para discutir, e eu aproveito que eu estou com aquele cliente ali comigo, falando sobre aquilo, ou que estou ouvindo o meu cliente, e trago um encantamento. Eu acho que muitas das vezes, quando a gente tem a oportunidade de ouvir o cliente, entender qual é a real necessidade dele, qual é a verdadeira demanda que ele tem sobre aquele tema, onde a gente tem as melhores alavancas para trazer o encantamento. Eu lembro muito bem do primeiro case do Nubank que nós fizemos sobre encantamento. Eu lembro como se fosse ontem, um menino chamado Márcio, ele entrou em contato para pedir um aumento de limite, que era uma das grandes calcanhar de Aquiles do Nubank quando começou a operação. Uma vez que era uma operação nova, que qualquer aumento de limite podia comprometer ali a saúde da companhia, né, no sentido financeiro, então não dava para ter um tropeço ali e dar crédito para todo mundo. Então essa era uma demanda que vinha constantemente. E essa pessoa entrou em contato, pediu um aumento de limite para que ele fosse fazer uma viagem. E aí eu, nesse cliente, eu falei assim, poxa, ele vai fazer uma viagem, ele precisa de um aumento de limite para comprar a passagem dele, que era uma promoção que ele tinha visto lá. E o limite que ele tinha, R$ 500, ele precisava de 1.500 para fazer a compra. E ele era um cara que usava os R$ 500 todos os meses. Então, efetivamente, se eu desse para ele os R$ 1.500, ele ia parar de usar o cartão. Então, quando eu parei para olhar, eu falei, cara, ele tem um problema. E como que eu resolvo esse problema? Para resolver esse problema, eu preciso dar R$ 2.000 de limite para ele. Porque é 1.500 para ele comprar, né, para fazer a compra da passagem, e os 500 que ele está acostumado a usar todos os meses e pagar. Como que eu faço isso? Então, a gente foi lá, pediu fazer uma análise para aumentar o limite dele, e a gente conseguiu fazer o aumento de limite. E aí, ótimo. Beleza, então eu já tinha uma resposta ali que eu conseguiria resolver o problema dele. Mas eu queria fazer algo mais, eu queria trazer o encantamento. E como que eu faço isso? Bom, ouvindo o cliente. A primeira frase que ele fez quando ele entrou no atendimento foi: eu preciso de aumento de limite porque eu vou fazer a minha primeira viagem internacional e eu quero comprar uma passagem. Falei, poxa, é algo marcante. A primeira viagem internacional de qualquer pessoa é algo que vai ficar marcado. Como que eu participo disso? E aí eu resolvi perguntar qual era o destino para onde ia. E aí eu perguntei, Márcio, para onde você vai viajar? Né? Por curiosidade aqui, enquanto eu vejo o aumento de limite aqui para você, para onde você vai viajar? E aí ele falou, eu estou indo para Disney. Eu falei, poxa, esse cara aqui caiu no meu colo e agora eu vou resolver o problema dele e vou trazer para ele uma solução de encantamento. Então o que eu fiz? Eu voltei para ele, Márcio, eu estou fazendo um aumento de limite para você no valor de R$ 2.000, não 1.500, como você me pediu, porque eu não quero que você, enquanto esteja pagando a sua viagem, deixe de utilizar dos meus serviços. Eu quero te manter perto aqui, eu quero te manter próximo, para que a gente continue tendo esse relacionamento. E, em contrapartida, eu sou um cara que adoro viajar para Disney, e eu tenho aqui um roteiro de viagem, eu estou te mandando um roteiro de viagem, e aí eu peguei aquela fotinho tradicional que a gente manda segurando o documento para fazer a validação de dados, coloquei uma orelhinha de Mickey, entrei no Google, Mickey, orelha de Mickey.png, botei a orelhinha nele,
gerei um PDF com um roteiro que eu já tinha pronto, que eu usava nas minhas viagens. Falei, cara, aqui você vai encontrar onde comer comida, achar comida barata, onde achar comida brasileira, os principais pontos do outlet, melhores cidades para você ir nos parques, roteiros alternativos que você não vai gastar dentro de Orlando e região. E mandei para ele, falei, então, fora o aumento de limite, eu estou te mandando esse guia também, porque eu não quero que você vá para um lugar e não aproveite 100% do que tem ali da melhor forma possível. Eu queria fazer parte disso. Então, para mim, isso é você olhar para um problema, resolver esse problema e aproveitar desse momento que você tem ali com o cliente, que você está interagindo, que você está se relacionando com o cliente para pensar numa forma de trazer o encantamento. Nem sempre o encantamento ele é possível, é óbvio que muitos contatos são contatos de experiências ruins que a gente não consegue reverter, mas o importante é que se a gente tiver uma pessoa capacitada na ponta, uma pessoa com autonomia, empoderada, com poder de decisão, e muito firme e fiel nos processos, nos desenhos e no DNA que a gente definiu no começo, a gente vai entregar a melhor solução para esse modelo de negócio que aconteceu. Então, esses são os 5 principais passos que eu acredito para que um time consiga trazer uma experiência para o cliente de forma satisfatória, de forma encantadora. Não é uma receita de bolo, como eu disse, mas é um modelo que se encaixa nos diversos segmentos quando a gente fala de atendimento e experiência do cliente. E, basicamente, a gente está falando de 2 grandes coisas aqui. A gente está falando de pessoas e de processos. Então, acho que essas coisas são coisas que andam junto e que caminham para que a gente tenha uma solução no final do dia de forma encantadora, de forma harmoniosa e que traga para o nosso cliente uma sensação de que, se eu não conseguir resolver da forma que ele gostaria que resolvesse, que eu fiz o melhor por ele naquele momento, naquele cenário possível. E, basicamente, eu vou falando aqui, eu esqueço de falar para vocês que podem fazer perguntas e colocar qualquer comentário a qualquer momento que me repassam aqui. E fora isso, eu acho muito importante dizer que quando a gente tem um processo de desenho de time, de jornada, de como eu quero empacotar a minha experiência e entregar para o cliente, eu preciso, obviamente, não só presumir tudo que eu vivi, né, trazer todas as minhas experiências e todo o meu repertório do que eu vivi, mas eu preciso entender quem é meu cliente, ouvir o meu cliente e saber exatamente o que ele precisa, porque nem sempre o que eu acredito que é o melhor para o meu cliente é o melhor para o meu cliente. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter clareza quando a gente resolve encantar e trazer aqui para o cliente a melhor experiência possível. Bom, finalizando aqui, encantar é trazer experiência, né? Encantar é você gerar para o seu cliente, em todas essas etapas, as boas lembranças, né? Então, quando a gente fala sobre encantamento, a palavra encantamento, ela vem ligada à magia, ela vem ligado a um fator que superou as expectativas, algo que não estava previsto naquela jornada como um todo. E isso vai fazer com que a experiência, que é o combinado de todas essas etapas que ele passou, seja uma experiência encantadora, uma experiência incrível, onde ele vai sempre lembrar e vai trazer como referência quando ele estiver falando da sua marca, quando ele estiver falando de um segmento que você atua, ele vai falar sempre, olha, eu tive uma experiência incrível com uma empresa X, olha, eu tenho um produto incrível, que toda vez que eu preciso usar, a experiência lá é uma experiência mágica, e é isso que a gente precisa entender, como a gente traz esses pontos de encantamento para que a gente tenha essa experiência, essa jornada, uma jornada mais encantadora possível. E é isso, gente. Para quem ainda não segue a gente lá no Instagram e não faz parte da comunidade, é um convite aberto feito para vocês. Eu espero que vocês entrem, aproveitem muita coisa que tem bacana por lá e a gente se vê na próxima. Bye, bye.